Boa noite, internautas. Estamos mais uma vez aqui com o programa Negócio em Ação. E nos últimos programas nós temos falado sobre a questão do atendimento, excelência no atendimento, qualidade no atendimento. E hoje nós vamos trabalhar alguns números aqui que mostram o que o mau atendimento gera de problemas para as empresas. Você sabe por que você perde clientes, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, porque 1% desses clientes, eles morrem. 3% porque eles mudam ou de endereço, seja de emprego ou de residência. 5% eles te deixam porque eles vão prestigiar os amigos que fazem produtos e serviços que os atendam. 9% porque eles querem procurar preços mais baixos. 14% por má qualidade dos produtos ou serviços. E 1/3, 68%, por má qualidade ou indiferença no atendimento. Então, o atendimento, tanto no serviço quanto no produto, ele tem um peso muito significativo para que a pessoa pare de comprar da sua empresa, do seu serviço ou produto. Então, é preciso tomar muito cuidado com o atendimento. O que é preciso você ter consciência é que o cliente insatisfeito ele não volta mais. E 90% dos clientes não reclamam e pura e simplesmente procuram outros serviços. Você nem fica sabendo que eles estão insatisfeitos e eles procuram outros serviços. Recentemente, nós estivemos numa loja aí na região sul do país e fomos comer lá um lanche e engraçado, porque aí tinham diversos funcionários da loja que estavam tecendo críticas à própria loja. E na saída da loja tinha lá uma pesquisa de satisfação. E aí eu fui pondo tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. E no final tinha uma área de observação e que eu disse que eles deviam orientar melhor seus funcionários, que mesmo insatisfeitos não deveriam passar isso diretamente para o público, porque passa uma imagem muito ruim da empresa. E você põe lá, a maioria das empresas não dão muita bola para isso, mas a ouvidoria dessa empresa nos ligou e queria saber o que tinha acontecido de fato. E nós aí explicamos que nós gostamos muito da loja, que até gostaríamos que essa loja estivesse no estado de São Paulo, e não estava, mas que os funcionários deles deveriam ser melhor treinados e havia uma certa insatisfação no ambiente de trabalho. E isso foi dito numa lanchonete onde nós ficamos ouvindo. Então, que eles deveriam cuidar para que os funcionários não vazassem algumas informações. Nenhuma empresa é perfeita. As empresas têm dificuldades. E muitas vezes a empresa nem sabe que o funcionário está insatisfeito. Mas ela tem que cuidar disso. E o funcionário tem que cuidar. Porque a hora que você começa a me falar que a empresa é ruim, eu começo a transferir isso para todos os outros funcionários e para o próprio negócio. E foi muito interessante que a empresa realmente se preocupou em saber o que ocorria, o que a maioria das empresas não procura fazer. E aí até ficamos sabendo que essa empresa tem interesse em vir para o estado de São Paulo, é uma loja tipo Magazine, que é muito legal, tem um ambiente muito legal, produtos de excelente qualidade. Então, muitas vezes essas coisas é que vai minando, né, a qualidade de atendimento da sua empresa. Os elementos que o cliente dá valor, né? Quando a gente fala de aparência, sua loja ter uma aparência boa, né?
uma iluminação adequada, estar tudo limpo e tal, isso representa em torno de 11%. A empatia. Muitas pessoas confundem empatia com simpatia. Empatia é a capacidade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro. Então, qual é a capacidade do seu atendente, seja em que área ele estiver na empresa, que ele tem de se colocar no lugar do outro? E uma das coisas que ocorre com muita frequência é o sujeito que atende não tem a menor empatia com o outro, ele não quer entender o problema do outro. Ele diz que é uma norma interna, que não pode fazer nada pelo cliente, e às vezes ele não pode mesmo, mas ele tem que avançar com isso, ele tem que levar para o gerente, para quem tem autonomia para resolver o problema, e não ser antipático com o cliente. 19% é a questão da segurança. A segurança de que o produto comprado será entregue, que o produto comprado tenha qualidade, que o serviço prestado seja de qualidade, ou seja, sentir seguro com a qualidade do que me é oferecido. 22% é a atenção pessoal. Então, vocês veem como a atenção pessoal ela tem um peso significativo. E 32% é a confiança. Na medida em que você atende bem a pessoa, você começa a conquistar a confiança dela e isso faz com que ela volte sempre para a sua empresa. Existe um cálculo aí que se faz quando você perde um cliente, né? Vamos imaginar assim, esse cliente gasta cerca de R$10 por dia no seu negócio, né? Então, em 30 dias, ele teria gasto R$300. Em um ano, R$3.600. Em 10 anos, R$36.000. Então, é um montante, né, muito grande. Então, você perdeu um cliente, você está perdendo muito dinheiro lá na frente, não é só naquele momento, né? Recentemente, eu fiz essas contas para uma grande companhia aí de roupa e mostrando, por exemplo, que a pessoa que comprava delas, né, comprava cerca de R$10.000 por mês, R$20.000 por mês, mas vamos calcular aí na base dos 10, que fica mais fácil, mas comprava há 40 anos. Então eu estou falando em R$120.000 por ano, em 10 anos 1.200.000, em 40 anos eu tenho R$4.800.000, essa empresa já comprou. E aí eu fiz a pergunta para essa companhia, quantos clientes vocês têm que têm 40 anos? Então, você não pode tratar esse cliente igual aos outros. Ele é um cliente especial, ele está vendendo o seu negócio há pelo menos 40 anos. Você, como fornecedor de material para esse lojista, tem que tomar cuidado com isso, né? Você tem que fazer essas contas. Quanto um cliente custa no meu negócio? E muitas vezes o teu funcionário, que é o atendente, ele não enxerga isso. Ele acha que o sujeito que é um chato, que o sujeito que está lá para atrapalhar. Cliente nunca atrapalha. Cliente é a razão de ser de qualquer negócio, seja rural, industrial, comercial ou serviços. É a razão de ser. Se você não tem cliente, não existe negócio, você não vai fazer troca com ninguém, né? Então, o cliente é o principal negócio da empresa. A empresa tem que conhecer seu cliente e cuidar dele, né? O que o cliente valoriza, por exemplo, num serviço, né? É a qualidade do profissional. Então, o profissional tem que ter excelente qualidade. Ele precisa ser competente no que ele faz, né? Outra coisa que ele valoriza, pontualidade no atendimento. Nós já falamos aqui, demos diversos exemplos, principalmente o pessoal da área de saúde, que costuma atrasar muito o atendimento ao cliente, né? E você começa a se sentir desrespeitado. Então, tente ser pontual. Ninguém gosta de chegar no aeroporto e viajar 4 horas depois. É extremamente desagradável, né?
A localização do seu negócio. A localização para alguns negócios é fundamental. Para o tipo de comércio que você tem, às vezes é fundamental. Ele é a razão de ele sobreviver ou matar o negócio. Muitas vezes você está de um lado da rua e é o lado onde as pessoas mais passam do que do outro lado. Que motivos levam a isso? Você precisaria entender isso. Muitas vezes é porque o ponto do ônibus está daquele lado da rua. Então você precisa entender esse cenário, né? A localização. Havia um supermercado em São Paulo que, devido à sua localização, ele definiu que ficaria aberto durante 24 horas. E tinha demanda para ficar aberto 24 horas face à região em que ele estava localizado. E aí ele percebeu, através de acompanhamento dos tickets de venda, que havia uma demanda de fraldas muito grande depois das 10 horas da noite, até 2, 3 horas da manhã, principalmente na sexta e no sábado à noite. E ele percebeu que nesse mesmo ticket havia uma demanda de cerveja. Então começou a se pesquisar o que era e começou a se perceber que era o pai que estava indo comprar fralda para o filho, porque tinha acabado, e aproveitava e comprava cerveja para ele também. Então eles fizeram uma ação de colocar uma gôndola lá promocional ao lado das fraldas e aumentou em 25% a venda de cerveja. Então essas coisas que você precisa entender que como é que o local onde funciona seu negócio, como é que quais são os valores, as relações que ele tem com o seu negócio. A outra coisa é como é que é feito o atendimento telefônico. Tem muitas empresas que você liga e o sujeito fala, alô, da onde está falando? Com quem quer falar? Eu queria falar com o fulano. Ele não está. Nunca mais vou ligar nessa empresa. Você tem que ligar, falar bom dia, aqui é da empresa tal, o senhor está falando com fulano de tal, com quem o senhor deseja falar, posso anotar o recado, o senhor pode deixar o número de telefone para ele entrar em contato. É pura educação, não precisa de nenhum treinamento extraterrestre para fazer isso. Não precisa nem de nenhum mega profissional de atendimento para ensinar isso. É a coisa mais básica, né? A pessoa que atende telefone tem sempre um papel e um lápis à mesa para poder anotar recados. Se ficar só na memória, você vai esquecer, porque tem um monte de... ligou um cara para você aí. Não é um cara, ele é um cliente. O cliente tem que ser tratado com respeito. Se você tem muita chamada telefônica, você não pode ter uma linha só. Ou você tem um PABX, tem ramarres... Enfim, você tem que disponibilizar. Se o cara liga só dá ocupado, você não liga mais. É simples, você vai procurar outro. O conforto das instalações. A iluminação é adequada, o sofá é adequado. Existe um serviço, por exemplo, que eu sempre brinco que um dos motivos dos alunos, seja em que nível for, desde o básico até o nível superior, de pós-graduação nem sempre, porque eles melhoram um pouco o nível das salas. Mas que é extremamente desconfortável para quem assiste aula é na escola. A escola, as carteiras são de segunda categoria, né? Ou é a madeira ou é um plástico duro que depois de 40 minutos você está absolutamente desconfortável. Então você começa a se mexer na carteira, porque você começa a ficar sem posição. Aí a aula dura 80 minutos, 90 minutos. Os segundos 40 minutos que você vai ficar lá vão ser de martírio. Você fica porque você tem que aprender e passa a ser um sacrifício. Por melhor que seja a aula do professor, esquece as técnicas. O ambiente, normalmente, ou tem um ventilador que fica abanando tudo, ou nem isso, você fica num lugar extremamente quente ou extremamente frio. As escolas não se prepararam para propiciar um ambiente mais agradável para os alunos. Portanto, são ambientes desconfortáveis, não são instalações confortáveis.
Ok? Qual é a disponibilidade que você tem de atendimento? Se você tem uma sala que cabe 20 pessoas numa escola e você bota 30, com certeza as pessoas vão ficar apertadas. E na medida que elas ficam apertadas, o grau de insatisfação aumenta. Ou se a iluminação é inadequada para aquilo, também aumenta, né? Ou você quer marcar uma consulta com um médico e tal, só daqui 2 meses. Só se o cara for especialista, especialista, senão você vai procurar outro. Porque você não consegue ter, ele não tem disponibilidade de atendimento. Local para você estacionar. Hoje em dia muitas pessoas andam de carro e elas vão aos locais e nem sempre tem local para estacionar. Eu já até brinquei aqui com o caso de tem diversos profissionais num prédio lá em Campinas, no Cambuí, e que eles ainda, né, por dificuldade de estacionar, eles colocam lá que o estacionamento é para os proprietários, os donos do negócio. E o cliente que se dane, né? O cliente que ache lugar, a rua é proibido estacionar dos 2 lados, o cliente que ande 2 quilômetros para estacionar. Enfim, isso é uma total falta de respeito com o cliente. É não entender que o cliente tem que estar em primeiro lugar, não o dono do negócio. O dono do negócio tem que andar, ele tem que servir ao cliente, ele tem que oferecer conforto. O estacionamento é uma forma de conforto ao cliente. As pessoas, elas valorizam as informações técnicas, mesmo quando elas não entendem muito. E quando elas não entendem, você tem que achar uma linguagem que ela possa entender. Eu vejo muito na área de informática, se vendem coisas... tem entrada USB. O que é uma entrada USB? Para quem não entende nada de informática... que legal, o cara pode responder para você, mas ele não faz a menor ideia do que é aquilo. Agora isso daí usa Bluetooth. O que é isso? O cara não sabe nem usar aquilo. E você vai vendendo aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. E não é natural. A tecnologia, as terminologias são para os técnicos. O leigo, que é o teu comprador, você precisa explicar para ele o que é isso. Senão ele não vai entender, né? Aí vem, né? Não sei quantos giga de HD. O que é giga? O cara não sabe nem o que é giga, né? E giga o quê? Gigabytes, piorou, porque eu não sei nem o que é byte. Então, não existe uma preocupação de traduzir essas informações para o cliente. Eu me lembro que, certa vez, a pessoa estava assim, mas o que é um cartão de 1 mega de memória num celular? Eu falei, um cartão de 1 mega de memória dá mais ou menos 300 músicas. Pronto, traduzi para ele e ele entendeu o que eu estava falando, com uma coisa muito simples. E dá quantos filmes? Os filmes você vai conseguir aí uns 100 filmes de 2, 3 minutos. E se for mensagem? Mensagem você vai ter, sei lá quanto, 7.000, sei lá quanto. Então, você traduz na linguagem daquilo que ele entende. O cliente ele não é obrigado a entender de todas as variáveis. Você tem que mostrar todas as tecnologias disponíveis para ele. Se é um serviço, por exemplo, se você é um advogado, dizer que hoje as petições são eletrônicas, que as entradas de processo, as consultas em processo são eletrônicas e que isso agiliza o acompanhamento e que isso é uma variável para ele entender. E a recepção. Eu tenho uma história que um amigo meu conta que eu acho muito legal. Certo dia perguntaram para ele se ele não achava que ele era muito arrogante no seu modo de vestir, que ele ia todo elegante na casa dos outros, né? E que os outros que iam, porque ele era político, eram pessoas pobres, e se aquilo não era uma forma de afronta a essas pessoas. E aí ele falou assim, puxa, foi muito bom você me perguntar isso, porque diversas pessoas me perguntam e eu vou poder esclarecer todo mundo que tem essa dúvida.
Quando eu era criança, a minha mãe dizia que no domingo a minha melhor roupa era a roupa de ir à missa. Quando eu vou à casa dos outros, porque eu tinha que respeitar a missa era o grande evento. Quando eu vou à casa dos outros, eu ponho a minha melhor roupa, porque eu tenho que respeitar a casa do outro que eu vou. Então eu vou sempre com a minha melhor roupa. E as pessoas nunca duvidam disso, que eu estou com a minha melhor roupa lá. A recepção é esse local que você vai ser super bem atendido. Você chegar numa recepção e pegar alguém que está no telefone ou mexendo no computador, né? E não, o pessoal aqui está tirando sarro da brincadeira da história da roupa aqui, mas é verdade isso, né? A gente, quando você vai a uma festa, ou você vai sair a primeira vez com a namorada, você vai todo desleixado, né? Só se for festa fantasia, né? Então você vai vestir de mendigo, tudo bem. Mas a gente vai sempre com a roupa, com a melhor roupa que tem. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Eu nunca vi ninguém, só se ele não tiver roupa. Ele está lá desempregado há um certo tempo, ele vai com a roupa que ele tem disponível. Aí é outra história, ele tá sem dinheiro. Se não, ele vai com a melhor roupa. Mas a recepção é sempre com a melhor aparência. É sempre com uma moça ou um rapaz que seja simpático, que saiba atender, que seja educado. Não pode ser ninguém mal educado, não pode ser ninguém com cara fechada, não pode ser ninguém mal-humorado. Senão você mata seu negócio logo de cara. Você está lidando com o público. E o público virão das mais variadas formas, desde aquele que é educado também com você, como virar o mal educado. E você tem que saber lidar. Não quer dizer que você vai aguentar todas as ofensas que alguém resolva fazer para você, né? Mas se você chegar no seu limite, você pede licença e chama seu supervisor, chama o dono do negócio para lidar com o cliente. Mas o cliente, independente de qualquer coisa, se você deixa ele desabafar, por exemplo, e aí você começa a explicar, depois que ele botou todos os lagartos, cobras, né, bruxas, dragões para fora, ele vai entrando num nível de normalidade, aí você explica o que você deve fazer. Mas recepção é fundamental, né? O sujeito entrar na sua empresa e você fala assim, o que você quer? O que você vai fazer aqui? Você vai embora, você fala assim, que negócio é esse? Algumas coisas, por exemplo, para a gente entender a questão até do boca a boca, como é que as pessoas acabam indo a determinados serviços, a determinados comércios ou comprando outros produtos. 51% das pessoas, elas pedem opiniões de amigos e parentes para saber aonde ela vai. Que médico que eu vou, que advogado que eu vou, quem você conhece que você pode me indicar, né? Por quê? Porque isso passa a credibilidade. Então, se você tratou bem o seu cliente, ele com certeza vai te indicar para outros. Se você tratou mal, com certeza ele não vai te indicar para outros, né? Você pode ter aí, procurar na internet, procurar na lista telefônica, tá passando na rua, viu lá o advogado e entrar, e são todos os riscos que você vai correr. Tanto o advogado pode ser excelente como ruim. Os meios de comunicação representam só 5% de como as pessoas chegam aos produtos. Mesmo, né, em produtos de comunicação de massa. E eles têm um impacto maior, mas você acaba experimentando outras coisas porque alguém indicou. Hoje em dia, muitos produtos, quem define a compra ou quem influencia a compra é a mulher. Por exemplo, o automóvel da família, a mulher que influencia a compra, a cor, o tamanho.
Ah, apartamento, é a mulher. Bom, chácara e casa na praia, nem pensar, é a mulher, né? E por quê? Porque hoje ela tem um poder de influência muito grande. E às vezes, inclusive a residência, os filhos já começam a influenciar. Não é como antigamente que o pai decidia tudo e pronto, nós vamos morar aqui, foi isso que eu comprei e até logo passar bem. Então, todas as variáveis da família são ouvidas. E a mulher é a que tem o maior peso para isso. Você precisa entender que as pessoas são diferentes. Eu não posso usar o mesmo discurso numa venda ou num atendimento para pessoas diferentes. Eu preciso entender o quanto elas são diferentes, né? Na verdade, o que você precisa ter claro é o seguinte, é que a excelência máxima no atendimento aos serviços, né, relaciona-se com uma única coisa, com uma experiência marcante, emocionalmente positiva. É isso que faz o sujeito voltar, é ele ter uma emoção positiva na relação, né, comercial de prestador de serviço ou na relação comercial, né, na compra de um produto na sua loja. Recentemente, minha esposa comprou uma blusa e na primeira lavagem a blusa começou a esgarçar na costura. E eu falei para ela, leve à loja e vamos ver qual é a atitude deles. Eles, só manda aqui para a gente fazer uma análise e consertaram. É muito mais barato do que eu perder um cliente. É um cliente que pode voltar outras vezes e vai compensar a troca desse produto. Então pense bem no seu cliente, porque ele é a razão mais importante do seu negócio. Ele vai virar o defensor da sua marca, da marca do seu serviço, da marca do seu produto, enfim, ele vira o defensor da marca. E esse é o grande, né, mote que uma empresa pode querer para o seu negócio. Eu espero que a gente tenha falado um pouco mais desse negócio chamado cliente e serviço. E nós voltamos na próxima semana com mais um programa Negócio em Ação. Lembrando sempre que nós temos o apoio cultural das lojas Vitória e lojas Rossani Decresce. Muito obrigado, boa noite e até o próximo programa, internauta.